Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês e que possamos hoje ter um estudo maravilhoso conforme a vontade do nosso Deus. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, Pai infinito, eterno, em todos os seus atributos. Pai, nós te pedimos nesse momento que esteja conosco através do Teu Santo Espírito, nos capacitando, nos orientando, mais uma vez que abrimos a Tua Palavra para alimentarmos espiritualmente, aprendermos mais de Ti. Coloque, Senhor, as palavras corretas na minha boca através do Teu Santo Espírito e abençoe todos aqueles que também estarão acompanhando o estudo e as pessoas que também vão assistir-o depois. Que a Tua Palavra seja viva e eficaz na vida de cada um de nós. Muito obrigado ao Pai por tudo, por esse dia e também pela noite, e pela saúde em principal que o Senhor tem nos dado e tem cuidado de nós. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós estamos estudando o Apocalipse. Hoje o capítulo 17, que nós vamos estudar. Semana passada nós concluímos mais uma sessão de 7, a quinta sessão de 7, e fechou com os 7 flagelos, ou as 7 taças da ira de Deus, que relata o juízo de Deus sobre esse mundo e a vitória de Cristo, né, sobre os inimigos da igreja. E hoje nós vamos iniciar aqui uma sexta sessão paralela de 7. A sexta sessão ela vai do capítulo 17 até o capítulo 19, né? E para muitas pessoas que estudam esse capítulo, ele é dado como o mais difícil de interpretar no livro do Apocalipse. E nesse capítulo aqui é que a gente tem a descrição da grande meretriz, né? Ou seja, a grande Babilônia. E ela é chamada de grande Babilônia, e apesar de no capítulo 17 haver uma interpretação sobre essa visão do apóstolo João, ainda assim é bem difícil de entendê-lo, né, na sua totalidade. Mas nós vamos procurar desvendar aqui quem é a grande Babilônia, ou seja, esse aliado de Satanás ou esse inimigo da igreja de Deus. Nós vamos ler o capítulo 17 de início até o verso 6 para a gente iniciar o nosso estudo. Então diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícies da sua prostituição. E na sua fronte achava-se escrito um nome, que é um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei com grande espanto. Que visão, né? João está tendo aqui. Ele é levado em espírito a um deserto.
e nesse capítulo ocorre uma semelhança muito grande com o estilo literário do livro de Daniel, que mistura uma narrativa de reis do passado, presente e futuro na profecia. E nesse estudo que a gente vai focar aqui, a figura principal da mulher descrita é a grande meretriz. E é um tema muito importante para a Igreja de Cristo, sem dúvida nenhuma. E o livro do Apocalipse, ele mostra para a gente, né, que 5 inimigos de Cristo e da sua igreja. O primeiro deles, o dragão, que antes lá no Gênesis, ele tomou a forma de uma serpente. E aqui no Apocalipse ele é apresentado para nós como um dragão, um grande dragão. Quer dizer, ele evoluiu em sua maldade. E ele é o próprio Satanás. Esse é um dos inimigos da igreja. O segundo é o anticristo, que a visão de João aqui é uma besta que surge do mar. É um sistema opressor, político, religioso, sistema de muito poder que comanda, que domina os impérios e os reis da terra, né? E é o anticristo e esse sistema que oprime a terra. O espírito da iniquidade opera e ele se levantará encarnado no fim. E temos também o falso profeta, que João vê como uma besta que surge da terra, ou seja, ela parece um cordeiro, mas ela tem voz de dragão. Ela é a falsa religião, é aquela que está sempre atrelada ao sistema do império e que ela dá suporte ao governo da besta que surge do mar. E temos aqui a grande Babilônia, ou seja, a grande meretriz, a mulher do dragão, é o inimigo da igreja de Cristo também, que nós vamos hoje conhecê-la com detalhes, né, que o estudo é sobre ela. E os homens ímpios também, que são inimigos de Deus, inimigos da igreja de Deus, que são chamados no livro de Apocalipse, aqueles que são marcados pela besta. Os homens que seguem conforme o curso do mundo ou as ideologias que o mundo oferece. E todos esses 5 inimigos citados, eles formam um sistema chamado mundo anticristão, né? É um mundo que está sempre contra os propósitos de Deus e os propósitos da igreja de Cristo. E hoje no capítulo 17, nós vamos ver detalhadamente a figura da meretriz. E veremos também daqui para frente, nos outros capítulos que vão suceder, né, uma ordem decrescente da queda dos inimigos da igreja. Nos capítulos anteriores nós já vimos a queda dos ímpios, que são os homens marcados pela besta. Nós vimos a queda deles com o derramar das taças, né? E nós vamos ver também a queda completa da grande Babilônia no capítulo 18 e 19. Nós vamos ver a queda do restante dos inimigos e a vitória de Cristo e da sua igreja e o juízo final. E todos os inimigos serão destruídos na segunda vinda de Cristo. Mas aqui no Apocalipse vai mostrar para nós a queda de forma decrescente. Em capítulos anteriores, João já tinha relatado para nós a queda da grande Babilônia, quando um anjo passou e disse: caiu a grande Babilônia, antes de apresentá-la para nós. Hoje no capítulo 17 nós vamos conhecer esse inimigo, né? E a gente vai completar assim a história contada mais uma vez, no capítulo 17 até o 19, mais uma sessão de 7, contando e recontando a história, como é o estilo do livro, mostrando para a gente que a história é crescente, né? Com outro ângulo, outra forma de visão. E a gente vai ver 3 quadros do capítulo 17. Uma descrição da grande meretriz, a descrição da besta na qual ela se assenta e a vitória de Cristo e da sua igreja relatada no final do capítulo. E também, como os outros capítulos do Apocalipse, ou todo o Apocalipse, existem várias correntes escatológicas que
dentro delas tem várias interpretações acerca de quem é essa grande meretriz. A gente não vai adentrar aqui nos detalhes das correntes, porque requer um estudo especializado, né? A gente perde muito tempo e sai um pouco do foco, e nós precisamos dar sequência no estudo de acordo com aquilo que o estilo literário que a gente já vem colocando, o estilo coerente mais com a Bíblia, né? E muitas, só para citar aqui, tem uma corrente escatológica chamada pré-tribulacionista, que ela acredita que a Grande Babilônia representa um império futuro, que se levantará só lá no fim dos tempos. Será a confederação da besta, ou seja, um sistema político e religioso do anticristo, que dominará o mundo, né? Então tem corrente que prega isso. E o uso desse nome Babilônia é só para se referir a esse governo futuro, né? E também creem até na literalidade da reconstrução de uma cidade chamada Babilônia. E quem pensa assim entende que algumas profecias do Antigo Testamento apontam também para a reconstrução dessa futura literal e literal a construção dessa cidade. Mas essa é uma visão futurista do livro do Apocalipse, que ela deixa a história do presente e do passado para trás. E a gente sabe que não é coerente a gente fugir desse tipo de interpretação com os olhos na época de João, porque tinha que valer para a igreja da época de João, como em todos os capítulos anteriores nós vimos que tem base para mostrar que as igrejas da época de João entendiam muito bem o que João queria passar com a visão do Apocalipse, porque eles viviam esse contexto do livro na pele, né? Então, o que é a Grande Babilônia relatada no capítulo 17? A Babilônia, ela é a terra em sua valência de prazeres, de prostituições. É um sistema corrompido e prostituído, né? E João recebe uma visão aqui. Logo no versículo 1 fala assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Ele já chama para ver o julgamento, mas primeiro ele detalha ela e vai mostrar para João quem é ela. Agora vamos ver lá no Apocalipse 21, versículo 9, olha o contraste. Fala assim: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. É a mesma fala. Veio um dos 7 anjos que tem os 7 flagelos. Um mostrou para ele a prostituta, a grande meretriz, o outro mostrou a Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro. Então é muito interessante a gente fazer essa comparação para entender o que é Babilônia, né? João é chamado para ver a queda da falsa igreja e o triunfo da igreja verdadeira no capítulo 21, versículo 9. E o diabo, ele com suas astúcia e a forma de agir, ele sempre tenta imitar a Deus, né? E ele assim, a gente vê o contraste que tem entre a noiva e a meretriz prostituta aqui, a cidade santa e a grande Babilônia, né? No livro do Apocalipse a igreja é descrita como, né, uma mulher, ou seja, uma virgem, uma santa, digna, adornada, né, para o seu esposo. E a meretriz é a falsa igreja que se revela na busca humana pelo prazer e na autorrealização, porque ela é a mãe de todas as prostituições. Ela é a grande Babilônia, ou seja, a noiva do Cordeiro é representada em uma cidade, a cidade santa, a Nova Jerusalém. E a noiva de Satanás também é representada em uma cidade, a Babilônia, que é a grande prostituta, né?
Babilônia, na verdade, ela possui muitos significados que podem ser assim sintetizados em uma única e profunda e terrível verdade. Ela é a revelação de toda a vontade humana, né? Da busca pelo prazer, das riquezas, das ostentações, é a sedução desse mundo. E ela é tudo que demonstra o mais terrível estado depravado e corrupto da humanidade. Ela é a apostasia escancarada, né? Ela é a prostituição, ela é a inimizade contra Deus. Ela é todo tipo de idolatria. É o que Babilônia representa. Ela é uma descrição perfeita e detalhada do mundo à parte de Cristo, né? Que concentra toda a sua força na busca por riqueza, luxúria e tudo que é tipo de abominação e prostituição. E ela possui duas funções aqui muito claras. Uma é tentar desviar a igreja da santidade, né, e manter os ímpios na incredulidade. Ela é um poderoso sistema mundano a serviço de Satanás, que seduz a humanidade a prestar culto ao sistema satânico e se submeter ao dragão e fazer com que as pessoas adorem o sistema da besta, né? Ela se encontra assentada sobre muitas águas, ou seja, se encontra presente em todos os povos, em todas as línguas, em todas as raças, em todas as tribos, em todas as nações, né? Onde Deus tem uma igreja verdadeira, Satanás levanta a sua sinagoga. Ela não é uma cultura sem Deus apenas, ela é uma cultura contra Cristo. Essa é Babilônia. E João, ele descreve para nós da seguinte forma: primeiro, ele é levado a um deserto em espírito, porque nos momentos nossos de deserto é que Deus desmascara para nós os nossos inimigos e nos mostra aquilo que nos aflige. É por isso, meu irmão, que nós não devemos ignorar os nossos momentos de fraqueza, os nossos momentos de deserto, os nossos momentos de tribulação, porque é nessa hora que Deus revela para nós quem é o nosso inimigo. Ele nos fortalece, como Paulo fala, quando me estou fraco aí que eu me sinto forte. No momento de deserto é que o nosso inimigo é desmascarado, né? E aqui, do versículo 1 ao 5, a gente vê que ela é uma prostituta, como nós já dissemos. Isso mostra todo o contraste entre ela e a noiva do Cordeiro. Segundo, ela está sentada sobre muitas águas, ou seja, ela possui uma influência mundial sobre toda a humanidade. E terceiro, ela comanda os reis da terra e os habitantes comuns se embriagam com o vinho da sua prostituição, né? Reis da terra aqui no texto simboliza todos os governantes desse mundo que juntamente com os habitantes da terra buscam de forma desenfreada esse prazer que é sinônimo de prostituição. Eles embriagam com o vinho da devassidão dela, né? O termo grego para traduzir essa parte aqui de devassidão, de prostituição, chama porneia. Porneia. O termo grego que a gente pode aplicar para poder descrever uma maneira ampla: prostituição, homossexualismo, lesbianismo, pedofilia, zoofilia, adultério, pornografia, prevaricação, luxúria, lascívia e etc, e etc. Né? E os habitantes da terra, eles se embebedaram com o cálice da prostituição de Babilônia. É o sistema na sua valência de prazeres. É isso que Babilônia representa aqui na visão que João está tendo. E ela está sentada sobre uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, é aquela besta que surgiu do mar, aquele sistema opressor de governo
ele está atrelado com o sistema de prostituição. Essa é a besta que surge do mar que eu falei. E Babilônia está atrelado com ela representa os governos mundiais de maneira geral, ou seja, todo o poder econômico, político, militar, poderes de império de todos os tempos. Isso só nos mostra a sincronia, né? A sincronia da besta e da prostituta, de uma forma que a busca pelo prazer é a motivação para todas as outras ações malignas nesse mundo. Sempre foi assim e sempre será assim, né? Até a segunda vinda de Cristo. E juntos esses poderes, eles são instrumentos das mãos de Satanás contra a igreja de Cristo, né? E aqui fala que ela está vestida de púrpura, ou uma cor azulada, púrpura, e escarlata, mais voltado para o vermelho, ou seja, era uma roupa de prostituta, como as prostitutas se vestem, ou uma roupa dos impérios também. Ela é adornada de ouro, ela tem pedras preciosas, como diz o versículo 4, ou seja, ela é chique, ela é sedutora, ela é rica, ela se apresenta de uma forma atrativa, né? São trajes finíssimos que ela usa, coisa cara, né? E na época de João, os senadores romanos, né, usavam, a elite de Roma usava roupa nesse padrão, nesse estilo. Pedras preciosas aqui demonstram toda a sua riqueza e o luxo que ela ostenta e na qual ela se apresenta. É um simbolismo atrativo. Ela é muito atrativa. É uma descrição completa do mundo ímpio que vive em função de conquistas, né? Riquezas, poder, glórias terrenas, e ela seduz com muita aparência. Ela seduz com muita aparência. E aqui fala que ela segurava um cálice, né? Um cálice de ouro. E esse cálice estava repleto de coisas impuras da sua prostituição, as suas abominações, né? Esse cálice aqui, ele é de ouro e ele compõe perfeitamente a descrição dessa mulher, né? Ela está vestida com glamour, ostentando riquezas e luxo, e o cálice de ouro em sua mão transmite a ideia de algo desejado, cobiçado pelo homem, porque é caro. Ouro é sinônimo de poder. Os cálices de ouro eram usados para servir o melhor vinho que tinha na época para a elite. Mas no caso dessa mulher é diferente. O cálice dela é de ouro, muito atrativo aos olhos, mas o interior dele contém apenas abominações, devassidões, né? E transborda com a impureza da sua prostituição. A gente pode perceber que todo esse modo de vida prazeroso, ele que o mundo pode oferecer aos homens, ele é depravado. Ele é depravado, é um modo de vida que afronta a Deus. Nós temos que ter muito cuidado, porque ele é também muito sedutor, né? Nós estamos aqui diante dos inimigos da igreja, os inimigos de Deus, que são muito poderosos. Você está debaixo de um regime autoritário, um regime que impõe, né? E também está debaixo de uma religião que seduz, que fala manso, parece um cordeiro, que você pode ser levado pelos ventos da doutrina dela. E também você está debaixo de um sistema de prostituição, um sistema sedutor carnal que pode fazer você cair. Então o cristão, meu irmão, ele tem que buscar a santidade para lutar contra esse sistema que o cerca. É como o leão que ruge ao derredor, querendo tragar. E ele usa desses meios, dessa forma de atração que é descrita aqui no livro do Apocalipse. Todo o livro é escrito como forma de encorajar a igreja. Então, desvendar os inimigos da igreja para que a igreja fique atenta com eles, que eles são sedutores. E ela tinha na testa dela uma descrição que dizia assim: mistério, Babilônia, a grande, a mãe
das prostituições e abominações da terra, de todas as prostitutas e meretrizes. João registra o nome dessa mulher. Ele escreve para nós que esse nome estava em sua testa. E essa colocação que ele usou aqui, ela combina com o costume da época dele. As prostitutas da época, elas usavam um tipo de faixa na cabeça, pequena ao redor da cabeça, que continha o seu nome, né? Era um tipo de exibição da sua própria desonra, né? Para marcar que ela é prostituta, e o nome dela estava ali, escrito naquela faixa na testa, né? É para mostrar a desonra dela, que ela é prostituta e é declarada. E o nome é Babilônia, o que está aqui. Não é literalmente a cidade histórica, nem qualquer outra cidade específica nesse mundo, e muito menos uma cidade futura que será erguida ou construída. Esse nome, ele é uma referência direta a tudo o que Babilônia simboliza desde sua fundação, ainda lá em Babel, com o imperador Nimrod, né? Quem conhece lá no Gênesis a história, a partir do capítulo 9, 10, 11, fala sobre Babel. A edificação primitiva na cidade de Babel, ela depois vem ter um posto mais avançado com o rei Nabucodonosor se tornando a Babilônia, né? Que descreve tudo aquilo que nós estamos falando aqui numa cidade, num império que já existiu na face dessa terra. E a própria Torre de Babel ali era um símbolo direto da loucura humana, né? Contra Deus. Deus deu uma ordem, deu um mandamento, falou: espalhem-se sobre a terra. O homem falou: não, nós queremos ficar junto. Nós vamos construir uma torre e aqui nós vamos ficar junto e nós vamos perpetuar nossos nomes aqui. A ousadia do homem na torre era, se caso houvesse um outro dilúvio, eles subiriam na torre e ia contender contra Deus, algo assim, ou se salvariam subindo nela. Mas a ordem de Deus era espalhar pela terra. Quer dizer, Babilônia era um desacato à ordem de Deus, uma desobediência. E ali eles cultuavam seus deuses, eles queriam perpetuar seus próprios nomes ali. Então já começa em Babel. E Deus veio e fez eles se espalharem à força, com a história que todo mundo conhece da Torre de Babel. Confundiu a língua deles e fez com que eles cumprissem os desígnios e os decretos de Deus. Porque eles queriam mesmo era ficar no mesmo lugar. Então, nós vemos que a torre ali em Babel já era, né, a afronta do homem contra o próprio Deus, uma ousadia, né? E depois de Babel, Babilônia ressurgiu poderosíssima com o rei Nabucodonosor, e ela perseguia o povo judeu onde quer que ele estivesse e levou o povo cativo, né? Ela corrompeu a maioria do povo que foi para lá, a maioria não voltou mais, não serviu mais a Deus, se enrolou com seus postes ídolos e adoravam a outros deuses ali, e ela é representada ali na Bíblia, tudo aquilo que é mais perverso é representado Babilônia. Ela é o berço do paganismo, da falsa religião, né? Da prostituição, da busca pelo prazer e da perseguição ao povo de Deus. E nos dias de João, nós podemos ver essa Babilônia, essa mulher, ela podia ser vista na cidade de Roma, né? E a descrição até nos fala que tem a ver muito com Roma, porque João vivia debaixo do Império Romano, né? E mais à frente, quando a gente lê a descrição da mulher, a gente vai ver que tem a ver com Roma. E naquele tempo ela já era conhecida, Roma era conhecida como a cidade dos prazeres. Era uma fonte de todo tipo de idolatria, né? De um modo que os cristãos verdadeiros daquela época eram chamados de ateu, porque eles não adoravam os muitos deuses, né?
do paganismo romano. E a influência mundana dessa cidade, ela era corrompida ali, ela estava entrando até mesmo dentro das comunidades cristãs, onde alguns membros até cediam à pressão do Império Romano e acabavam aceitando a idolatria, com medo da morte e até a imoralidade, né? Como a gente pode conferir isso no Apocalipse 2, de 12 a 20, e em 1 Coríntios 6, de 12 a 20 também. E aquela Roma ali, talvez hoje não existe mais, mas hoje, onde quer que esteja a busca humana pelo prazer, pela luxúria, pela idolatria, pela prostituição, pela ganância, ali vai estar Babilônia. Ou seja, a coisa intensificou mais. A grande Babilônia se tornou a terra na sua valência de prazeres. Simbolizada como Jerusalém também, é simbolizada a Nova Jerusalém como o reino de Deus, ou o reino aonde a igreja de Cristo é representada, a Nova Jerusalém, né? E essa mulher, ela estava, no versículo 6, embriagada com o sangue dos santos. É um detalhe assim terrível que é relatado aqui, né? O próprio apóstolo João ficou muito espantado com a visão que ele teve no verso 6. É uma mulher vestida de forma sensual, com vestes finas e adornadas com pedras preciosas, e com uma identificação de prostituta em sua testa, montada em uma besta, segurando um cálice de ouro transbordando abominações, e embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Isso nos mostra que ao mesmo tempo em que ela oferece prazer aos homens, ela também derrama sangue daqueles que seguiam a Cristo. Significa que a busca pelo prazer humano sempre resulta em perseguição e martírio para a igreja de Cristo. Essa é uma verdade que tem que ser declarada por nós. Sempre essa busca pelo prazer, essa forma humana de ir atrás do carnal, ela resulta em perseguição à igreja, porque a igreja verdadeira, ela sempre irá se opor a esse estilo de vida mundano e corrompido. E naqueles dias ali, os cristãos, eles eram perseguidos, como nós já vimos, e eram cruelmente mortos, servindo de diversão para os imperadores. Roma era a cidade dos prazeres, ela se embriagava com o sangue dos mártires que seguiam a Cristo. Essa é uma verdade que a gente já conhece. E no verso 7, né, o anjo novamente fala com João. Por que se admirastes? Ele fala assim, olha, o anjo porém me disse, por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que vistes era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem a sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei. E procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Então um anjo revela, mas ainda fica difícil da gente interpretar, mas dá para entender
já para entender, né? O anjo fala com João, né? Por que está admirado? Vou te mostrar o mistério da mulher e da besta que ela está sentada. A besta, ela tem 7 cabeças e 10 chifres, e a mulher está sobre ela. Então, ele fala assim: a besta que vistes era e não é. Se a gente for lá no Apocalipse 1, versículo 8, fala assim: aquele que era, que é e que há de vir. Olha Satanás imitando de novo a Cristo. A besta era e não é, mas está para emergir do abismo. O que isso nos dá a entender? Que Satanás está restrito, então ele está selado, preso, de certa forma. Ele não tem mais o poder que tinha. E no momento ele não é aquilo que ele era. Mas ele vai ser solto e vai emergir do abismo. Mas ele emerge para ser destruído, porque ele levantará o anticristo para a destruição. E aqueles que habitam a terra, que não têm os nomes escritos no livro da vida, vão se admirar vendo essa besta que era e não é, mas que vai aparecer, né? Aí fala, aqui está o sentido que tem a sabedoria. A gente tem que parar e analisar. Os 7 montes, certamente estava se dizendo ali que a mulher está sentada sobre 7 montes. Para João, era a cidade de Roma, naquele momento, porque ela tem 7 colinas em volta. Porém, são também 7 reis, ou seja, está falando de uma amplitude da história dos 7 impérios de Daniel. Os impérios que Daniel relatou, né? Aí fala que 5 caíram. Quais os 5 que caíram até o momento de João? Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. Um ainda estava agindo, que era o Império Romano. São 6. O 7º ainda estaria por vir, que seria esse ressurgir de Satanás, que levantaria o anticristo para reinar, seria o 7º reino. Só que ele vai levantar para cair. Já está vencido. Ele levanta para a destruição. Porém, nós não temos como interpretar de uma forma clara, mas a entender, de acordo com o estudo que o Apocalipse nos proporciona, seria esse o entendimento. Até o momento, 5 reinos haviam ficado para trás. Um ainda existia. Fala que um existe. E o outro ainda não chegou. E quando ele chegar, ele tem que durar pouco. Ou seja, esse outro reino que vai surgir é o reino do anticristo, porque ele vai se levantar para cair. Esse é o entendimento mais coerente que a gente pode entender, porque se fala de história. Na visão de João, a mulher está sentada sobre 7 montes, ou seja, no momento na qual ele recebeu a visão, Roma era essa mulher que dominava o mundo. O mundo inteiro pedia a bênção de Roma, o mundo inteiro se deleitava com os prazeres do Império Romano. Mas é o momento da história dele ali, né? E no verso 14, nós vemos que o sistema ele juntará forças para guerrear contra o Cordeiro, né? Vou terminar de ler e a gente conclui com essa parte final. Fala assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizasse o seu pensamento. O executem a uma e deem à besta o reino que possui. A mulher que viste, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que vistes é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então,
a gente vê que esse sistema maligno juntará forças, como nós vimos no capítulo anterior, para guerrear contra o cordeiro, ou seja, uma ousadia humana de achar que pode fazer guerra contra Deus. E o cordeiro os vencerá, né? E com ele, os eleitos dele também estarão juntos, a sua igreja. O anjo informa a João que a vitória de Cristo e da sua igreja já está decretada. Então nós sabemos que uma certeza é a vitória. E do versículo 16 ao 17, o anjo diz algo muito curioso aqui e intrigante. Ele começa a informar a queda da Babilônia e como ela é destruída. Isso nós vamos ver no capítulo 18, a total ruína do sistema chamado Babilônia pelos próprios aliados dela. Nós vamos ver com requintes de detalhes esse sistema sendo ruído, né? E fala aqui o anjo que ele diz que a besta junto com seus governantes odiarão a prostituta, né? Eles a despirão, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Nós vemos aqui que os inimigos de Deus, né, de Cristo e da sua igreja, destroem-se uns aos outros para cumprir os propósitos soberanos do nosso Deus, né? E no contexto histórico, os poderes predatórios e as ações do Império Romano acabaram destruindo mesmo, em última instância, a própria cidade de Roma. Então, aplica para a época de João e aplica-se para a história e aplica-se para o fim também, na qual virá acontecer essas profecias. A gente vê claramente aqui uma profundidade maior nessa visão, a descrição da cena que mostra para a gente que a busca pelo prazer, a sedução do mundo, ela é autodestrutiva. E no fim, o homem fica desiludido com seus próprios prazeres, pois eles são passageiros. E eles se frustram quando eles percebem que tudo o que buscaram a vida toda os levaram à destruição. Daí não adianta arrependimento, não adianta lamentar, porque é tarde demais, o juízo de Deus está às portas, chegou, aí já não tem mais como. E para concluir, meus queridos, eu tenho que dizer o seguinte: enquanto Babilônia cai, a nova Jerusalém se levanta em grande esplendor e glória. Enquanto a prostituta é despida e desonrada, a noiva do Cordeiro aparece ataviada, adornada, vestida de linho fino e resplandecente e puro. E enquanto a falsa igreja é condenada, a verdadeira está justificada e glorificada em Cristo, né? E eu queria destacar o versículo 4 do capítulo 18, que fala assim: então ouvi outra voz do céu que dizia: saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinja. Ou seja, é um versículo que nos faz um convite à santidade, né? É um aviso para que não caiamos nas armadilhas sedutoras do mundo, né? Nós somos aconselhados a não amarmos o mundo, conforme Romanos 12, né? E nem nos conformarmos com ele. Nós temos que comportarmos como a noiva do Cordeiro e buscarmos sabedoria de vida na palavra e não nas aparências sedutoras que Babilônia nos oferece. É uma palavra de encorajar para a igreja. O Apocalipse ele é palavra de encorajamento, de mostrar para nós que o nosso futuro ele é de vitória com Cristo. Fora de Cristo ele é derrota. E o sistema da Babilônia ele está pronto para nos tragar para fora da presença de Deus. E que nós possamos refletir sobre essa figura emblemática que nos representa, que é representada aqui no livro do Apocalipse, a respeito da grande Babilônia. E eu espero que os irmãos tenham entendido, né, o significado que traz para nós
dos dias de hoje nosso, foi no passado, é no presente e será no futuro. As profecias desse livro vão se cumprir. Amém, meus queridos? E eu queria orar, agradecendo a Deus pela vida de cada um de nós, né? E encerrar mais esse estudo. E semana que vem nós vamos ver o capítulo 18, que é a ruína de Babilônia na sua totalidade. Ou seja, o sistema que envolveu, que alimentou prazeres, que deu de beber do cálice da ira, da abominação, do cálice da prostituição ao mundo, aos reis, aos homens, ele cai com requinte de crueldade. Amém? Pai, nós te agradecemos, nós engrandecemos teu santo nome, colocamos nossa vida nas tuas mãos. Pai, muito obrigado, Pai, porque a tua palavra, ela é viva e ela é eficaz, ela nos traz alívio, ela nos traz consolo, nos traz conforto, nos traz entendimento, nos faz ser pessoas mais inteligentes com relação à vida. Abre a nossa mente para que nós entendamos tudo que possa vir a nos atrapalhar, ó Pai, contra a tua igreja, que nós possamos estar blindados na tua palavra, buscando a sabedoria, buscando o entendimento, tendo o teu Santo Espírito em nós, como diz no Salmo 1. Bem-aventurado o jovem que medita na sua palavra de dia e de noite. Tudo que ele fizer será bem sucedido. Obrigado, ó Pai, porque a tua palavra, ela é que nos alimenta dia a dia, ela é que nos fortalece e ela é que nos faz ficar firmes e fortes para lutarmos contra esse sistema mundano chamado Babilônia. Um sistema de prazeres, um sistema carnal que nos atrai para o lado da prostituição, principalmente a prostituição contra os teus propósitos. Obrigado por tudo, Senhor. Eu peço pela vida de cada pessoa que está acompanhando esse estudo e também para aquelas que vão acompanhar depois, que o Senhor possa estar usando a tua palavra através das redes sociais para que chegue aos corações, para que ela seja frutífera ali e que traga alívio para as pessoas. Muito obrigado. Fique conosco o restante dessa noite. Abençoe-nos. Nos dê uma noite de sono agradável. Em nome de Jesus, eu te oro agradecido por tudo. Amém. Fiquem com Deus, queridos. Até semana que vem. Tchau.